culto, a graça e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, pela sua vida, por você estar aqui, né, por mais um dia aqui adorando e louvando o nome do Senhor. Aleluia! Então vamos abrir as nossas Bíblias, né, porque o tempo, para mim aqui está curto, mas vamos lá, vou tentar trazer dentro do tempo para a gente a palavra que Deus colocou no meu coração para nós nesta noite, amém? Amém. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então vamos ler lá em Lucas, o tema de hoje, que eu fiquei, Senhor, o que eu vou trazer para esse tema? Mas é o poder da intercessão e da autoridade absoluta. Esse é o tema de hoje. O poder da intercessão e da autoridade absoluta. Eu vou pedir meu marido para abrir essa água aqui para mim, por favor, para me ajudar com a garganta. Aleluia! Então vamos lá em Lucas. Acompanhe comigo a leitura da palavra das Sagradas Escrituras e fique atento, não deixe nada tirar a sua atenção, porque hoje Deus tem algo bom para nós, Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas, amém? Ele tem uma medida boa, recalcada, sacudida para as nossas vidas nessa noite, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam seu servo, são o servo enfermo. Amém? Amém. Pai, esta é a tua palavra. Ela é inerente, ela é operante, a sua palavra é viva, ela é eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra de tiro, alma e espírito, dando discernimento de espírito e sabedoria ao seu povo. Que a tua palavra, que é essa boa semente, ela possa cair em boa terra nessa noite. E ela possa produzir exatamente o que o texto quer nos ensinar nesta noite. Que o seu povo saia daqui avivado, transformado, tomando posse de tudo aquilo que a tua palavra quer nos ensinar nesta noite. E que nós não sejamos mais os mesmos diante dessa poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Veja bem, quem aqui de vocês já passou por alguma situação na vida de constrangimento diante de uma autoridade? Ou já precisou pedir socorro para uma autoridade? Levanta a mão. Ninguém. A pastora Edneira, eu já. Alguém aqui que já passou por alguma
vergonha diante de uma autoridade ou precisou de socorro, de uma necessidade, de uma autoridade. Uma autoridade. Eu te amo. Ô, gente, a autoridade é boa ou não? É bom. Faz bem ou não para nós? Faz bem. Amém. Glória a Deus. Por isso que o tema de hoje é o poder da intercessão e da autoridade absoluta. Olha só, o texto diz lá no verso 1 que Jesus, ele estava, depois de concluir alguns discursos, pregar o Evangelho em algum outro lugar, ele então resolveu entrar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma vila de Naum. Era um povoado situado próximo ao mar da Galileia, na fronteira dos territórios governados por Herodes. E ali havia uma base militar romana naquela cidade de Cafarnaum. Havia uma base imensa, gigantesca, que era uma base militar romana. E por algum tempo Jesus usou essa cidade como centro de suas atividades. Porém, as pessoas não corresponderam à sua pregação. Então, Cafarnaum é essa cidade. Era uma vilazinha, era uma vila de Naum. Se era uma vila, era pequena, né? E havia ali uma base militar romana muito forte, muito poderosa naquele lugar. E no verso 2, o texto vem nos dizendo que havia ali um servo de um centurião. O que é um centurião? O centurião era um oficial de exército, do exército romano. Um centurião, ele era encarregado, no mínimo aí, por um pelotão de 60 a 100 soldados. A 100 homens, né? E este centurião aqui, que nós estamos falando sobre ele no capítulo 7, ele era um gentio. Ele tinha um servo a quem ele muito estimava, a quem ele amava muito. E esse servo estava muito doente e estava morrendo, como o texto diz. E lá no verso 3, quando o centurião, esse oficial do exército romano, ouviu falar de Jesus, que Jesus estava ali em Cafarnaum, né? Ele então prontamente enviou alguns anciões judeus, rogando e intercedendo para que viesse curar o seu servo. Quem eram os anciões que esse centurião chamou para ir até Jesus, pedir que viesse, né, curar o seu servo? Os anciões, eles eram membros da comunidade israelita, e eles eram revestidos com toda a autoridade, né? Eles eram, além de ser da comunidade israelita, revestidos com autoridade por sua idade avançada, ou por experiência. Os anciões de Israel, eles tinham uma influência muito forte mesmo naquele local e também nacionalmente falando em Israel. Então esses homens eram muito respeitados, eram autoridades mais velhas, né, com mais de idade, e também por eles terem muitas experiências, e eles eram homens justos, eles eram cristãos, homens muito justos mesmo, e eles eram israelitas, e eles tinham essa influência no local, naquela cidade, e também nacionalmente. Então aquele centurião que tinha um servo que estava muito doente, a ponto de morrer, então ele chama esses anciões e dá uma ordem para eles irem, porque ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade, e ele, sendo gentil, ele chamou os anciões, porque eram figuras muito respeitadas, tanto no local quanto nacionalmente. Então vá até Jesus e diga a ele que o meu servo está morrendo, está muito doente, está morrendo. Então lá no verso 4, chegando eles junto a Jesus, a palavra diz, então eles começam a rogar a Jesus, a clamar a Jesus. Eles pediam com insistência, eles
que eles falaram para Jesus? Olha, Jesus, esse servo, o Senhor precisa ir lá curar esse servo. Esse servo, ele precisa ser curado, ele está a ponto de morrer, ele está muito doente, ele está acamado. A febre não abaixa, ele está a ponto de morrer. Já foi gasto todo o dinheiro, tudo que foi feito, tudo que o quartel-general romano podia fazer, tudo que o centurião podia fazer. Por esse servo ele fez, mas ele continua doente, ele continua morrendo, ele continua perecendo a ponto de morrer. E ele merece, precisa ser cuidado. Por quê? Porque ele é um homem bom. Esse servo, ele é digno do Senhor, vá para ele, que o Senhor cure ele. E eles iam pedindo insistentemente, iam pedindo a Jesus para curar aquele servo. E dizia porque ele é digno disso. Por quê? Porque eles o amavam muito e com certeza, ele era um homem muito bom e de grande apreço para aquele povo. De grande apreço. Lá no verso 5 relata que aquele servo que estava doente, a ponto de morrer, era tão precioso que ele mesmo, esse servo, edificou a sinagoga. Esse servo era tão precioso para aquele povo, ele era tão bom, era um homem tão justo, tão íntegro, tão amável, que ele cuidava, eu creio que ele cuidava tanto da cidade que ele edificou a sinagoga. A sinagoga estava destruída. E aquele homem, e aquele servo, ele mesmo reedificou, ele cuidou da sinagoga, onde o povo podia ir buscar a Deus, clamar e invocar o nome de Deus. Então aqueles anciões ali começaram então a clamar e serem muito insistentes com Jesus. Lá no verso 5 relata, no verso 6, relata que Jesus então vai com eles. E quando ele estava quase chegando, quase se aproximando daquela casa, o lugar onde aquele servo doente estava, o centurião, que é a autoridade ali, né, naquele lugar, ele estava, então ele chama alguns amigos dele, chama ali rapidamente alguns amigos dele e manda ir até Jesus, dizendo, vá, antes de ele chegar aqui, vá até Jesus e fala para ele, não, por favor, não se incomode. Não se incomode. Por quê? Porque eu não sou digno. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, do meu telhado. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, debaixo da minha casa. E sem saber exatamente o que os judeus o que os anciões judeus haviam dito a Jesus, né? Porque primeiro ele mandou os anciões. Quando ele soube da notícia que Jesus estava em Cafarnaum, aquele centurião então chamou os anciões, mandou eles lá, e sem saber até o que os anciões falou com Jesus a respeito desse servo que ele tanto estimava, ele manda os amigos antes de Jesus se aproximar da casa, e ele quis que Cristo soubesse exatamente, quem ele era. Ele não quis, porque ele era um gentil. O centurião era um gentil. Gentil é uma pessoa que ainda não tinha, não tem Cristo, não conhece a Cristo, não tem o Senhor, é um soldado romano. É um centurião, ele era uma autoridade máxima, ele cuidava de mais de 60 soldados, ele tinha sob a sua autoridade mais de 60, até 100 soldados, ele era responsável. Então, ele era então um homem gentil, ele não tinha tempo, não tinha relacionamento com Deus. Então ele trazia consigo muitas conotações. Então ele manda então correndo, vá antes que ele chegue aqui e fale com Jesus, que ele não sou digno de receber ele na minha casa, debaixo do meu teto. Olha só quem eu sou um gentil, ele não precisa vir aqui.
Mas no verso 7, diz assim, no verso 7 diz assim, por isso nem ainda me julguei digno, olha o que esse centurião diz, e por isso nem ainda ele não se julgava digno por ser um centurião, um soldado, um representante dos soldados ali romano, uma autoridade máxima. Então ele não se julgava digno de ir ter com Jesus ele mesmo. Ele disse, olha o que ele diz, esse centurião diz, dize porém uma palavra e o meu criado será sarado, curado. Aqui nesse texto subentende-se que aqui o centurião, então ele se aproxima. Ele até havia mandado alguns amigos avisar para Jesus que não precisava dele lá debaixo da sua casa, porque ele não era digno, ele era um gentil. Mas como a gente vai decorrendo no texto, a gente percebe que ele acaba se encontrando com Jesus, se aproximando de Jesus. Pessoalmente, ele se aproxima de Cristo. Então ele reconhece, esse centurião, ele reconhece e confessa, como está aqui no verso 7. E por isso, nem ainda me julguei, eu não sou digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Ele aqui, nesse verso, a gente entende que ele, então, ele reconhece o seu pecado, que ele é um pecador, e que ele não é digno de estar com Cristo pessoalmente. E ele declara, por isso mesmo, eu não me julguei digno de ter ido contigo. Disse, porém, uma palavra sua, dê uma ordem somente. Basta uma palavra tua, Jesus. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Então ele expressa aqui o nível de fé. Esse centurião, ele expressa aqui o nível de fé que ele tem. Ele reconhece então nesse momento Jesus como autoridade máxima e que só ele tem todo o poder para curar, para perdoar pecados e para mudar histórias. Esse centurião, volta a repetir, ele era uma autoridade máxima numa cidade pequena, numa vila pequena, onde o que era grande lá era o quartel-general. E esse homem, esse centurião, representava, ele cuidava da maioria dos soldados. Ele era uma autoridade máxima em Cafarnaum. Então ele reconhece que o único que tem poder para curar, para libertar, para perdoar pecados, porque quando ele confessa no verso 7, que ele não era digno, ele reconhece, ele olha para dentro de si, e ele vê quem ele é. Que ele não é digno nem de se aproximar do Mestre, que ele não é digno nem de se aproximar do Senhor. Ele vê o seu pecado, ele vê as suas fragilidades, apesar do seu título, apesar de ser uma autoridade na terra. Amém? Amém. No verso 8, diz assim, eu sou homem sujeito à autoridade, eu me submeto, eu sou sujeito à autoridade. Naquela época, quem governava sobre esse centurião era Herodes. Naquela época era Herodes, o grande rei que dominava sobre ele obedecia à ordem de Herodes. Ele era centurião, ele cuidava, ele era autoridade sobre 100 soldados, mas ele tinha uma autoridade acima dele, e essa autoridade era Herodes. Então ele diz, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele faz. Então aqui ele revela o significado da autoridade espiritual. E isso da parte de um gentio. Digo a este, vai, e ele vai. Diga ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, ele faz. Então esse centurião reconhece que a autoridade
autoridade que ele tinha vinha de eu falei Herodes, mas é de César. E do mesmo modo, toda a autoridade possuída pelos crentes, assim como ele era sujeito à autoridade de César, ele reconhece que no mundo espiritual, diante de Jesus, ele reconhece que a autoridade dos cristãos vem do Senhor Jesus. Tanto é que ele chama os anciões, que eram representantes, homens israelitas, homens que buscavam a Deus, que tinham todo o conhecimento da palavra, que andavam em obediência à palavra, e ele manda em primeiro lugar a comitiva dos anciões, homens respeitados tanto regionalmente como nacionalmente. Então esse homem reconhece, esse centurião, que a autoridade que ele tinha era a autoridade do homem, que ele era sujeito à autoridade terrena. Mas quando ele olha para Cristo, quando ele entende que Cristo, ele vê Cristo, ele reconhece que a autoridade do cristão vem de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! A autoridade dos crentes nunca é exercida, a autoridade dos crentes nunca é exercida sobre outras pessoas. A autoridade do irmão, minha e sua, quem é crente aí, levanta a mão. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante a mão. Aleluia, você é um cristão. Você é um cristão semelhante a Cristo. Nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Ele é a autoridade máxima. Mas eu quero te dizer algo. Eu não, a palavra de Deus. Esse centurião, ele reconhece que a autoridade, quando ele está com Cristo, ele reconhece que a autoridade que ele tem é a autoridade humana. E que a autoridade do crente vem dos cristãos. Que a autoridade dos cristãos vem de Jesus Cristo. Mas não é para governar outras pessoas, não, viu? A autoridade que nós temos é sobre os espíritos das trevas. É sobre todo o espírito das trevas que nós temos autoridade. E nós não precisamos ter medo das trevas, não. Nós não precisamos temer o demônio, não. Amém? Amém mesmo? Amém. Vamos ver lá o que diz Lucas 10, 19. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 10, 19. Olha o que Jesus está falando conosco. Ele diz ali para os seus discípulos: eis que vos dei autoridades para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia! Aleluia! Essa autoridade que esse centurião reconheceu em Jesus, ele sendo gentio, mas depois ele confessa: eu sou gentio, eu não sou digno de ir até ele. Mandou os anciões, mandou alguns amigos. E ele reconhece que ele não era digno, ele era um pecador, porque ele ainda não tinha conhecido a Cristo, não tinha tido um encontro com Cristo. Mas quando ele tem, ele confessa, ele declara que ele era um pecador, e que a autoridade que ele tinha era uma autoridade humana, mas que a autoridade que os crentes tinham era a autoridade divina, era a autoridade que vinha do céu, não para governar o homem, não para dominar o homem. Eu quero te dizer algo, igreja. A autoridade que Jesus nos deu não é para governar o homem, colocar imposição sobre o homem. Nós, pastores e líderes, nós não estamos aqui para impor nada sobre os homens. Nenhum de vocês tem essa autoridade. A autoridade que Jesus nos deu está ali em Lucas 10, 19, que é para expulsar demônios, pisar em serpentes e escorpiões. É para expulsar as trevas. É para expulsar as trevas que nos foi dada essa autoridade. E no verso 9 diz o seguinte: ouvindo isto, Jesus, o que Jesus fez? Admirou-se.
multidão, ele volta para a multidão e ele diz: nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. Tanta fé. Ele vira para a multidão, para aqueles que o seguiam, e diz: nem mesmo em Israel eu tenho achado tanta fé. E aí, eu pergunto para nós aqui, e a nossa fé, como anda? Como anda a minha fé? Como anda a sua fé? Como que você tem usado a sua fé? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, no trânsito, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Você tem usado essa autoridade para dominá-los? Para mantê-los sob o seu cabresto? Ou você tem usado a autoridade do nome de Jesus para expulsar demônios? Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste século, que vem atuando, tentando destruir a minha casa, a sua família, o seu relacionamento, a sua vida sentimental, a sua vida emocional, os seus filhos e tudo que leva o seu nome. Mas como que está a nossa fé? Como que a nossa fé tem andado nesses dias? Como eu e você temos executado a nossa fé? Será que Jesus viraria para nós agora e diria: olha, nem em Israel, nem na minha igreja, Igreja Batista da Lagoinha, Minas Lândia, eu tenho visto tanta fé como daquele gentil. Porque tem muito gentil lá fora que está tendo, fé, exercendo uma fé que nós mesmos como igreja estamos deixando, passar batido. Não é verdade? Então nós precisamos, como esse centurião, colocar a alegria no coração de Jesus, porque o que Ele espera de nós é isso. Muitas vezes nós estamos paralisados em algumas áreas da nossa vida, seja ela financeira, seja ela na educação dos filhos, na relação conjugal, no trato com o marido, no trato com os filhos. Em qualquer área, muitas vezes nós estamos tateando, porque nós não estamos sabendo usar a autoridade que Jesus nos deu da forma certa, na medida certa, no tempo certo, da maneira certa. Amém, igreja? Amém. Então lembre-se disso. A nossa autoridade, a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus, ela é para pisar em serpentes e escorpiões, é para expulsar demônios. Pegue o diabo mesmo. Olha, eu quero contar algo bem rapidinho para você. Me deram só 30 minutos, era 40. Mas eu vou falar rapidinho para eu estar terminando. Veja bem, domingo eu saí do culto aqui, aquele culto abençoado da noite. Abençoadíssimo culto à noite. E fui para casa. Quando eu entrei na porta, no portão, abri o portão, eu vi lá no fundo, tinha um povo mexendo lá no fundo lá da casa. Tinha um vizinho meu de fundo, que tem uma casa embaixo, a piscina de cima estava vazia, velha, abandonada. Mas a tarde toda, a gente almoçando ali com a família, eles tinham um povo mexendo e limpando essa tal casa de cima. Quando eu cheguei em casa à noite, depois do culto, 10 e pouco, eu abri o portão e vi umas velas acesas nas entradas da casa. Eu falei, que estranho. Eu falei, que coisa estranha, mas a casa tem luz lá no fundo. Não coloquei, nem pensei. Quando eu cheguei em casa, que eu entro na varanda, que eu entro na minha área, que eu moro no alto, que eu olho para baixo, aí para baixo dá para ver lá dentro da casa. A mulher vestida de baiana invocando os demônios. Invocando mesmo, eu no silêncio. Nunca vi no silêncio. Mas esse eu vi nitidamente no silêncio. E eu comecei a expulsar. Arrependido em nome de Jesus, Pai. Vai desfazendo todo o mal. Vai quebrando toda a maldição, toda a invocação de demônio. Que esses bichos não desçam, não. Que não nada se conclui. E comecei a orar assim. Fiquei ali escondidinho, olhando. Toda hora chegava na janela para ver se eu olhando. Na hora que chegava, eu escondia. Está arrependido em nome de Jesus. Queima, Jesus. Vai destruindo toda a alma de feitiçaria, de macumbaria, que não atinja ninguém. Liguei para o meu marido, estava no serviço, o João.
Vai, repreende eles aí para essa entidade não descer não, que não vai descer não. Então é isso. Por que eu estou falando isso? Porque a autoridade que Jesus nos deu é para isso. Não é contra a pessoa, mas é para expulsar as trevas. Porque aonde Jesus chega, a treva tem que sair. Jesus é a luz do mundo. Olha aqui, o que nós aprendemos aqui, voltando no verso 10. E voltando-se para casa, os que tinham sido enviados, os amigos, acharam são, curado, aquele homem que estava, aquele servo que estava enfermo. Aleluia! Glória a Deus! A fé daquele homem. Jesus não precisou entrar na casa, ele disse, basta uma palavra tua. Jesus, basta uma palavra tua. Ele entendeu a autoridade que havia em Jesus. Ele entendeu que Jesus era a autoridade máxima. E que ele não precisava nem aproximar daquele servo, era só ele dizer de lá onde ele estava, que o servo dele seria curado. Enquanto os amigos então volta, realmente aquele servo estava curado, totalmente curado, restaurado, de pé. Amém? Amém? E qual é o aprendizado que nós temos aqui? Nós aprendemos que toda autoridade vem de Deus. Ele é a autoridade máxima. Ele tem todo o poder. Mateus 28, 19 diz, olha o que Jesus fala para nós, igreja. Portanto, Mateus 18, 19. 28, 18, 19. 28, 18, 19. Amém? Mateus 28, 18 e 19. Aleluia! E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada, olha aí, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é a autoridade máxima. Toda autoridade é instituída por Deus. Romanos 13, 1, 2. Olha o que diz Romanos. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Nós aprendemos que é só através da autoridade que nos foi dada por Jesus, que é Lucas 19, 20, 10, né? Lucas 10, 19 e 21. Eis que nos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Aleluia! Independente da sua posição, independente do seu status, independente da sua condição financeira, independente da sua origem, nós aprendemos com esse centurião sobre compaixão, sobre fé, sobre se importar, sobre temor, humildade, amor e sujeição. Amém? Então, a intercessão é um ato de interceder. É a capacidade de se identificar com outra pessoa e sentir a dor do outro, a ponto de se locomover e fazer algo em favor do outro. Foi o que esse centurião fez. Ele prontamente se moveu. Ele não olhou para a sua farda, ele não olhou para a sua posição, ele não olhou para quem ele era, mas quando ele soube da notícia que Jesus estava ali e que ele tinha todo o poder,
poder. Ele chama os anciões, autoridades cristãs, vá, meu servo está morrendo. Depois ele chama os amigos, vá, fala com ele que eu não sou digno, eu sou um impuro, eu sou um ímpio, eu não posso estar aí, mas eu reconheço. Então, independente de quem você é, da família que você nasceu, do que você vem vivendo nesses dias, olhe para Cristo, tome posse dessa autoridade que Ele já delegou sobre você, que Ele já colocou sobre mim e sobre você, e atue como esse centurião. Amém? Amém. Então fique de pé que nós vamos fazer isso agora. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Você tomou posse mesmo? Amém. Aleluia. Benção. Quero que você feche os seus olhos então aí. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. E você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te amo. eu te amo. Eu sei Eu sei que o Senhor que o Senhor é cheio de autoridade e de poder. de poder. Eu sei Eu sei que o Senhor é aquele que veio o Senhor é aquele para me salvar. para me salvar. Morreu na cruz Morreu na para me salvar. Para me salvar. Eu te recebo Eu te recebo como meu Senhor, como meu Senhor. único Salvador. Entra na minha vida agora e faça morada eterna. Seja, Senhor, absoluto da minha vida. Amém. Amém? Quem fez essa oração pela primeira vez, nunca tinha orado dessa forma. É a primeira vez que você orou assim, desse jeitinho. Levanta a mão. Todos, então, já fizeram essa oração. Amém? Amém. Aleluia. Agora você vai fechar seu olho de novo. Esquece quem está do seu lado. Esquece mesmo. Feche os seus olhos. Eu sei que você que está aqui, homem e mulher, você já é uma autoridade. Você é uma autoridade. Você é um pai. Você é uma mãe. Você é uma avó. É uma tia. Você é um gerente de loja. Você tem uma posição. Você é uma autoridade. Amém? E o Senhor Jesus, Ele te deu autoridade através do nome dEle. Você já está revestido da autoridade. Ele já deu essa ordem. Porque o que Ele tinha que fazer, Jesus já fez. Mas Ele agora outorgou. Ele direcionou a autoridade que está no nome dEle sobre você. Então eu quero que você pense agora sobre quem você é a autoridade. Quem você é a autoridade? É sobre seus filhos? É sobre a sua esposa? É sobre o seu neto? É sobre o seu sobrinho? Sua casa? Seu trabalho? Pensa aí. Em que posição Deus te colocou? Então agora você vai colocar as mãos sobre a sua cabeça. Assim, ó. Amém? E você, não vai ser eu, não vai ser a pastora Edna, vai ser você, como a autoridade que você é. Porque Jesus, Ele te deu autoridade. Sobre alguma coisa você é autoridade. Você vai começar a guerrear agora. Você vai olhar agora. Se você é autoridade na sua casa, você vai agora orar pela sua casa. Clame pela sua casa. Clame pela sua casa. Clame pelos seus filhos. Clame, clame, clame. No nome de Jesus. Chame agora o poder e a autoridade para o nome de Jesus sobre esse problema, sobre essa situação, onde você é autoridade e que precisa ser resolvida agora. Olhe com fervor. Claro, aqueles anciões, eles rogavam, eles clamavam: Jesus, Jesus, ele precisa ser curado. Jesus, ele precisa ser curado. Jesus, clame, clame, financeira. Olha, que está em desordem, que tem desordem, que precisa pôr em ordem. Olha, clame, clame, clame. Deus,
sua vida sentimental, emocional. Amém? Tome posse dessa palavra, porque há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Amém? Vou chamar aqui a irmã, que ela vai orar então pelos pedidos de oração. Nós vamos Amém. Seja o nome do Senhor. Hoje nós ouvimos falar quantas bênçãos aqui, né, gente? Que nós podemos dizer que já recebemos. Nós sabemos que desde o princípio do culto até agora nos falou muito de fé. E é essa fé que nós temos aprendido, que vai ser manifestada agora. Eu quero pedir a todos os irmãos, todos aqueles que têm pedidos aqui, tem uns que eu sei que até já desanimaram, pensa que o Senhor esqueceu, mas o Senhor não esquece, Ele sabe todas as coisas. Então vamos erguer as nossas mãos, vamos usar a nossa fé, cada um use a sua própria fé, aquele que teve pedido, aquele que o pedido está ali naquele caso, erga as suas mãos com autoridade, que foi ensinada que nós temos autoridade de pisar na cabeça do diabo. Nós temos autoridade para profetizarmos que podemos todas as coisas no nome do Senhor Jesus. Então vamos, irmão, vamos orar juntos. Eu não quero somente eu orando, eu quero que os irmãos orem comigo. E aqueles que fizeram pedido, fale agora.
tendo uma certeza da vitória em nome de Jesus. Coloque sua mão na forma de receber, em nome de Jesus, igreja. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Vai em paz em nome de Jesus.